Olá e bem-vindos! Quando a gente pensa em melhorar o futuro de uma criança, a nossa mente geralmente vai para a sala de aula. Professores, livros. O básico, né? Exato. Mas e se alguns dos fatores mais impactantes estiverem, na verdade, fora da escola? Hoje, a gente vai analisar alguns modelos fascinantes de programas comunitários de desenvolvimento na primeira infância, o DPI. A nossa missão é mergulhar em 4 abordagens bem diferentes, de vários cantos do mundo, que mostram como o envolvimento da comunidade pode ter um impacto profundo. E quando a gente fala comunitário, é importante definir isso direito. Boa. O que é um programa comunitário nesse contexto? Não são só serviços para a comunidade, como um pacote que chega pronto, sabe? A grande virada é que são programas construídos com a comunidade. Ah, entendi. Os moradores participam. Isso. Eles participam das decisões, da implementação. Isso cria um sentimento de posse, de pertencimento. E eles são holísticos, não olham só para a educação. Olham para tudo: saúde, nutrição. Exato. Saúde, nutrição, apoio aos pais. É um ecossistema completo. E para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 estratégias. Certo. Primeiro, como engajar os jovens. Segundo, como se adaptar a contextos muito difíceis. Terceiro, o poder da governança local. Que é um tema que nem sempre a gente conecta com criança, né? Pois é. E por último, uma que parece simples, mas é genial: a infraestrutura. Perfeito. Então vamos começar por essa primeira ideia de engajar os jovens. Muitas vezes a gente vê os adolescentes como um grupo que precisa de ajuda e não como um que pode oferecer. Exatamente. E a proposta aqui é o contrário, é usar essa energia deles como um recurso para as crianças menores. O modelo mais famoso disso é o Criança para Criança, que a Unicef promove em vários lugares. E tem algum exemplo específico que a gente possa analisar? Tem um muito forte, que vem da República Democrática do Congo, a RDC. E é importante a gente pintar o cenário de lá. Sim, por favor. É um país com um histórico de conflito muito intenso, e onde quase metade da população adulta ou não tem estudo ou só completou o ensino primário. Nossa. Ou seja, faltam professores qualificados, faltam recursos. Faltam tudo. É um ambiente muito desafiador, e é aí que o modelo entra. E como ele funciona na prática? Imagine uma menina de 12 anos chamada Nefa Kabia. Ela passa por um treinamento e vira uma espécie de mentora para um grupinho de crianças de 3 a 5 anos do vilarejo dela. Uma menina de 12 anos? Isso. Ela não está substituindo um professor, claro. Mas ela lidera atividades com brincadeiras, música, histórias, tudo para desenvolver habilidades iniciais de linguagem, de matemática. É uma imagem poderosa essa. Ela se torna um modelo, né? Totalmente. E ao mesmo tempo ela está preenchendo uma lacuna educacional que é gigantesca. Intuitivamente, parece uma ideia ótima. Mas a gente sabe que nem sempre boas ideias se traduzem em resultados que a gente consegue medir. Tem alguma evidência de que isso funciona mesmo? Sim, e essa é a parte crucial. Uma avaliação feita em 2012 pela Unicef e pelo American Institutes for Research foi olhar justamente isso. E o que eles descobriram? Os resultados mostraram que as crianças que participaram do programa tiveram melhoras significativas na preparação para a escola. Em que áreas, especificamente? Principalmente em alfabetização e habilidades sociais. E não parou por aí. Ah, tem mais. Sim, elas também tiveram uma taxa maior de matrícula pontual no ensino primário. Ou seja, o programa não só prepara, como ajuda a garantir que elas cheguem à escola na hora certa. Isso é muito interessante. Mas me vem uma dúvida sobre a sustentabilidade e os riscos. Não é um peso muito grande nos ombros de uma criança de 12 anos como a Nefa? Essa é uma preocupação muito válida. E é central para o sucesso do programa. Imagino. Ele não funciona se você simplesmente treinar os jovens e, abandonar eles à própria sorte. É fundamental que exista uma estrutura de supervisão. Com adultos da comunidade. Exato, adultos e os organizadores do projeto. Eles dão um apoio pedagógico, suporte emocional e garantem que a carga de trabalho seja razoável. O programa é desenhado para ser suplementar, sabe? Entendi. Não substitui a escola. De jeito nenhum. Nem a responsabilidade dos adultos,
Na verdade, um dos benefícios secundários é o desenvolvimento dos próprios jovens mentores. Ah, claro. Eles ganham confiança, responsabilidade. Exatamente. Mas a sua pergunta é o ponto-chave. Sem essa rede de apoio forte, o modelo desmorona. Entendi. Então, no caso da RDC, a solução foi aproveitar um recurso humano que já existia na comunidade, os jovens. Mas o que acontece quando o próprio ambiente físico da comunidade é o maior desafio? Aí a gente vai para a nossa segunda abordagem, a adaptação a contextos extremos. E aqui o cenário muda completamente, né? Completamente. Pense em grandes lixões urbanos como os que existem em partes do sul da Ásia. Famílias inteiras, incluindo crianças de 6, 7 anos, passam o dia catando lixo para sobreviver. É um trabalho perigoso e insalubre. E que, segundo alguns estudos, pode render o equivalente a 50 centavos de dólar por dia para uma criança. 50 centavos. É um cenário desolador. E os materiais que a gente analisou trazem a história de uma menina, a Saima, de Bangladesh. Isso. Ela vivia exatamente essa realidade. Aos 7 anos, trabalhava no lixão. Ela descreve a dor dos cortes constantes nas mãos, nos pés, mas a história dela tem uma virada. Uma virada positiva, felizmente. Sim, ela começa a frequentar um espaço de aprendizagem amigável para crianças, um projeto apoiado pela Unicef e que foi construído bem no meio do bairro dela. E aqui está a chave da adaptação, né? Isso não é uma escola tradicional que simplesmente colocaram ali. De forma alguma. É um centro de apoio desenhado especificamente para a realidade daquelas crianças. E o que torna esse espaço amigável, diferente de uma escola comum? Primeiro, o currículo é flexível. O foco em habilidades básicas que podem literalmente tirar essas crianças das ruas. Segundo, o espaço oferece cuidados de saúde e nutrição. Atacando os problemas imediatos. Exato. E terceiro, ele é um refúgio seguro. É um lugar onde elas podem ser crianças, sabe? Longe da violência e da exploração do trabalho. É um exemplo perfeito de como a intervenção precisa ser desenhada a partir das necessidades e dos perigos de um lugar específico. Faz todo sentido. Mas isso também me parece algo incrivelmente caro e difícil de escalar. Um espaço como o da Saima pode ser replicado em centenas de comunidades ou é mais uma gota no oceano? É a pergunta de $1 milhão. E a resposta honesta é que é um desafio imenso. A replicação em massa no mesmo formato é financeiramente proibitiva para muitos governos e ONGs. Certo. No entanto, o valor desses projetos não está só no serviço direto, está nos princípios que eles ensinam. E qual seria o princípio aqui? O da hipercontextualização. Em vez de tentar clonar o espaço amigável, a lição é que, em qualquer comunidade, o primeiro passo é um diagnóstico profundo. Quais são as barreiras reais aqui? Se é a distância da escola, a desnutrição. Isso. Para Saima, a solução foi um centro de apoio. Em outro lugar, pode ser um programa de alimentação escolar ou transporte seguro. A gente não escala um modelo, a gente escala um método de diagnóstico e adaptação. Entendi. É escalar o princípio, não o projeto em si. Isso faz uma ponte perfeita para a nossa terceira abordagem, que também fala da estrutura da comunidade, mas de um jeito mais invisível. Como uma decisão política, lá no conselho local, pode impactar o desenvolvimento cerebral de uma criança. É uma conexão que pouca gente faz, mas que é extremamente poderosa. Muitas vezes, o que determina se uma criança vai ter água limpa ou um posto de saúde não é uma decisão nacional, mas uma votação no conselho da sua aldeia. E o caso da Índia é o laboratório perfeito para estudar isso. Exatamente. Foi por causa de uma lei de 1992 que reservou 1/3 dos assentos nos conselhos comunitários, os panchayats, para mulheres. Isso. E o mais interessante é que a lei não foi implementada ao mesmo tempo em todo o país, o que criou uma espécie de experimento natural. E permitiu uma comparação. Precisamente. Pesquisadores puderam comparar aldeias que já tinham a cota com aldeias que ainda não tinham, mas que eram muito parecidas em outros aspectos. E a pergunta foi bem direta. Uma criança que cresce numa aldeia com liderança feminina se desenvolve melhor? E qual foi a resposta? Claro, sim. Usando dados coletados ao longo de vários anos no estado de Andhra Pradesh, eles viram que as crianças nessas aldeias tiveram um desempenho melhor na escola primária. Ok, isso por si só já é um resultado e tanto.
Mas imagino que os efeitos não pararam por aí, certo? Muito mais profundos. Os efeitos mais fortes foram nas crianças expostas a essa liderança feminina desde o útero, ou seja, durante a primeira infância. Desde o útero. Mas como? Como? Qual é o mecanismo? Essa é a grande questão. Os pesquisadores foram atrás dos dados de orçamento desses conselhos para descobrir o caminho. E o que eles acharam foi que os conselhos com mais mulheres investiam significativamente mais em infraestrutura que beneficia as crianças. Que tipo de infraestrutura? Coisas bem básicas e essenciais. Sistemas de água potável e programas de distribuição de alimentos. Então a conexão é bem concreta. Mais mulheres no poder levou a mais investimentos em água e comida. Que por sua vez levou a crianças mais saudáveis e com melhor desempenho escolar. Que incrível. É uma cadeia de causa e efeito muito clara. E a gente pode até especular um passo além, né? Será que ter mulheres em posições de liderança não cria um efeito de modelo, mudando as aspirações das meninas? Com certeza, muda a percepção da comunidade sobre o papel da mulher. A pesquisa não mediu isso, mas é uma implicação poderosa. Mostra que a governança não é algo abstrato, é uma ferramenta concreta que molda o ambiente da criança. Uma ferramenta que, nesse caso, literalmente trouxe água limpa. O que nos leva de forma bem direta para a nossa última abordagem: a infraestrutura física. E vamos falar de algo que parece trivial, mas que para uma criança que engatinha é o mundo inteiro. O chão de casa. É um ponto cego para a maioria de nós, mas a realidade é que cerca de 600 milhões de pessoas em áreas urbanas vivem em moradias inadequadas, muitas com um chão de terra batida. E qual o perigo específico disso para uma criança pequena? Para um bebê que engatinha, um chão de terra é um campo minado de parasitas, bactérias, fezes de animais. É uma fonte constante de infecção que leva a doenças diarreicas. Que são uma das principais causas de mortalidade e desnutrição infantil. Exatamente. É um problema gigantesco com uma solução que parece surpreendentemente simples, pelo menos no programa que a gente vai analisar. Sim, o do governo do México. Isso, a iniciativa Piso Firme. O nome já diz tudo. O programa simplesmente substitui os pisos de terra por pisos de cimento. E claro, isso foi avaliado de forma rigorosa. Pesquisadores como Matias Catânio compararam famílias que receberam piso de cimento com um grupo de controle que não recebeu. E os resultados na saúde foram impactantes, astronômicos. A troca do piso levou a uma redução de 78% nas infecções por parasitas. 78%, nossa! 49% nos episódios de diarreia. E uma queda de 81% na anemia em crianças com menos de 6 anos. Esses números são inacreditáveis, eles mudam a trajetória de vida de uma criança. Mas a avaliação descobriu algo mais, né? Uma conexão que eu acho que ninguém estava esperando. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Além de todos esses benefícios para a saúde, eles encontraram uma melhoria significativa no desenvolvimento cognitivo das crianças. Cognitivo? Como assim? Especificamente no vocabulário. Tanto o receptivo, que é o que elas entendem, quanto o expressivo, o que elas falam. Espere um pouco. Preciso processar isso. Um chão de cimento melhorou a forma como as crianças falam. Parece loucura, né? Qual é a lógica? De onde vem essa conexão? É a pergunta que todos se fizeram. Não tem uma resposta única, mas sim uma cascata de efeitos. A hipótese mais forte tem algumas camadas. Ok. Primeiro, uma criança menos doente tem mais energia. O cérebro dela não está gastando recursos para combater infecções, então sobra energia para aprender, para interagir. Faz sentido. Segundo, a saúde dos pais. A pesquisa mostrou que os pais, especialmente as mães, tiveram uma queda nos níveis de depressão e estresse. Ah, claro. Um cuidador menos estressado interage mais e melhor. Conversa mais, brinca mais. E terceiro, o próprio ambiente. Uma casa mais limpa e segura incentiva a criança a explorar, a engatinhar sem tanto risco, o que é fundamental para o desenvolvimento. Então não é mágica, é um efeito dominó. Exatamente. O piso melhora a saúde, que melhora o bem-estar da família, que por sua vez melhora a interação e o aprendizado. Que incrível! É uma prova de que às vezes as soluções mais eficazes não são as mais complexas. Então, recapitulando, a gente começou com jovens mentores na RDC,
Passamos por espaços de apoio em lixões em Bangladesh Vimos como a representação política feminina na Índia impactou a saúde infantil. e terminamos com um chão de cimento no México que impulsionou o vocabulário das crianças. São 4 soluções radicalmente diferentes. Mas todas elas compartilham um fio condutor poderoso. Elas nos forçam a expandir nossa definição de educação e desenvolvimento infantil. Mostram que o futuro de uma criança não é moldado só na escola, Mas na estrutura da sua aldeia, na segurança do seu bairro, na higiene da sua casa. A comunidade não é só o cenário onde a criança vive. Ela é um agente ativo e fundamental no seu desenvolvimento. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. A gente viu como um chão de cimento pode melhorar o vocabulário de uma criança. E como uma mulher num conselho local pode melhorar sua nutrição. Isso nos obriga a perguntar: que outros fatores aparentemente desconexos em nossas próprias comunidades, A qualidade do parque local, a eficiência do transporte público, a existência de uma biblioteca de bairro, podem estar silenciosamente moldando o cérebro e o futuro da próxima geração.